Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro de número 8, que trata dos fluidos, quarta parte. Na sequência, essa é a aula de número 83. Bom, essa é a última aula que nós tratamos desse assunto sobre fluidos, não é? Que é o roteiro de número 8. Então, nós vimos que o fluido universal é o pensamento divino, que ele parte de Deus, não é? Está aqui nesse gráfico, que nós já vimos nas aulas passadas. E esse fluido universal, ou substância universal, ele é o pensamento de Deus e ele é energia pura e simples. Então, nesse fluido universal já existe, digamos assim, a essência que vai formar os princípios espirituais e, consequentemente, os espíritos, não é, depois daquele processo evolutivo. Então, primeiro são criados as energias puras e simples, depois os princípios espirituais e, por fim, os espíritos, não é, no processo reencarnatórios que o princípio espiritual vai sofrer tanto no reino mineral como no reino vegetal e também no reino animal até chegar no ser humano, né, que é o reino hominal. Então, essa substância universal ou fluido universal, nós vimos que só os espíritos puros operam nesse fluido, tá? Então, nenhum espírito que esteja com o grau evolutivo abaixo do espírito puro pode operar em cima desse fluido universal. Esse fluido universal, à medida que ele vai se afastando da mente divina, nós vimos que ele vai sofrendo variações, né, na sua frequência vibratória. Então, a primeira transformação, digamos assim, ele se transforma em fluido cósmico universal, tá certo? É do fluido cósmico universal, que nós vimos também nas aulas passadas, que é, vai se formar as cidades do mundo espiritual, as colônias, é do fluido cósmico universal que se forma o perispírito. Vimos na aula passada, não é, na anterior a essa daqui, que é do fluido cósmico universal, que é feito o fluido vital, que dá vida à matéria orgânica, ou seja, todo ser vivo, né, toda matéria orgânica, ela é animada pelo fluido vital, que é uma derivação, uma variação do fluido cósmico universal, tá certo? Então, isso aí, desde o fluido universal até o fluido cósmico universal e o fluido vital, nós já vimos nas aulas passadas, tá certo? Então, isso aqui é para a gente relembrar esse gráfico. Então, veja, a substância universal, ela se transforma em fluido cósmico universal e chega até a parte de éter, ou matéria escura, ou antimatéria, né? Talvez a antimatéria seja o próprio éter. Eu estou especulando isso aí, tá certo? O éter, nós vimos que da substância universal, né, que é o fluido universal, até o éter, tudo isso aqui é chamado de energias puras, simples ou espirituais. Por quê? Porque tudo isso aqui se encontra no plano espiritual, tá? Nada disso aqui está no plano físico. O éter, quando ele chega na fase éter, isso aqui vem como um vórtice energético, não é que é único, é um turbilhão de energia, tá? Quando ele chega nessa fase éter, ele vai se dividir em vários pequenos vórtices, em vários pequenos núcleos de energia, de força, que estão girando como se fosse um redemoinho. Cada um deles vai formar um núcleo do átomo, não é o átomo, tá? Nós já vimos isso. Eles vão formar núcleos, que são pequenos vórtices, e desses vórtices ou núcleos é que vai se formar o átomo, tá certo? A gente que já estudou química sabe que o núcleo do átomo, ele é composto de prótons e nêutrons dentro do núcleo e elétrons girando na eletrosfera. Então, aqui nessa fase éter, só existe o núcleo com os prótons. Então, não existem elétrons. É por isso que não nem átomo é ainda, tá certo? É por isso que ele é chamado de éter, porque são vários pequenos vórtices ou núcleos de átomos que ainda não se transformaram em átomos. Quando esses núcleos ganham elétrons, e aí ele definitivamente forma os átomos, ele entra aqui na parte de elementos químicos. Aí ele já deixa de ser energia pura e passa a ser matéria, tá? O primeiro átomo nós vimos que existe, não é? Que é o nascimento da matéria bruta, da matéria grosseira, digamos assim, que a gente conhece, surge do átomo de hidrogênio, tá certo? E a partir daqui, esses átomos vão formando elementos químicos
Esses elementos químicos formam as substâncias, não é? E das substâncias se forma a matéria. Toda a matéria que a gente conhece, tá? Essa matéria vai chegar a um tempo, não é? Com repetições sucessivas, que ela vai adquirir uma quantidade muito grande de elétrons, né? Vai se tornar radioativa e vai entrar no processo de desintegração atômica ou desintegração radioativa ou decaimento radioativo. Esses três conceitos definem aquilo que a gente chama de energias dinâmicas, né? Então, quando a gente for mais na frente, a gente vai falar disso bem detalhadamente, tá? E essas energias dinâmicas são as energias de gravitação, as energias eletromagnéticas, os raios-x, a luz, tá certo? O som. Então, tudo isso são energias dinâmicas, tá certo? Então, a gente vai ver isso aí lá na frente, tá? Então, por enquanto, é só para a gente se situar na questão do fluido, né? Desde o fluido universal até chegar aqui na matéria condensada e até chegar nas energias dinâmicas. Então, esse ciclo aqui, ó, a energia dinâmica, isso aqui, cada energia dessa aqui é conduzida por um princípio espiritual. Veja, no momento em que o núcleo aqui, não é, na fase éter, ele se transforma em átomo, ou seja, um átomo de hidrogênio, significa que existe um princípio espiritual que está coordenando esse átomo de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio é um princípio espiritual. Então, veja a quantidade de seres que Deus não está criando diariamente, tá certo? Imagine a quantidade de átomos de hidrogênio que surgem aqui, né, todos os dias, não é? A cada segundo, Deus está criando. Então, veja quantos princípios espirituais que se tornarão espíritos no futuro, Deus não está criando. Então, todos nós já começamos um dia, não é? É, fomos aqui um vórtice único, individual, né? E formamos o núcleo, que futuramente vai formar o átomo. Formamos aqui os primeiros átomos de hidrogênio, e cada átomo de hidrogênio um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, esse átomo de hidrogênio, né? Se você for pegar um átomo de hidrogênio e acompanhar o ciclo dele, ele vai se tornando matéria condensada, porque ele vai se unindo a outros átomos, tá certo? Repetindo, cada átomo é um princípio espiritual. Então, se forma matéria condensada, depois esses átomos atingem os elementos radioativos, como urânio, por exemplo, e ele vai entrar no processo do decaimento radioativo e vai se transformar em energia dinâmica. Se esse princípio espiritual, tá certo? Ele atingiu a maturidade suficiente, se ele adquiriu o conhecimento necessário para liderar, não é? Organizar e gerenciar os elementos químicos, ele vai evoluir e vai passar para uma outra fase. Ele vai saltar daqui da energia dinâmica e vai saltar evolutivamente para uma outra fase que eu não vou falar agora para não complicar. A gente vai falar lá na frente, tá? Se ele não evoluiu, ele retrocede, não é? Ele gira em torno de si próprio, não é um retrocesso evolutivo, tá? É uma involução, vamos dizer assim, que é para ele poder evoluir de novo. Cada evolução é acompanhada de um salto involutivo, ou seja, todo o ser criado por Deus, princípio espiritual, ele retrocede num processo involutivo para depois saltar um grau maior. Então, é sempre uma descida e um degrau a mais. Uma descida, cada descida que ele dá, ele ganha um degrau a mais na fase evolutiva, até ele se transformar em espírito, né? Ele vai ficar nesse processo. Veja que a gente, como espírito, a gente tem processos involutivos. Ou seja, uma hora a gente está no mundo espiritual desencarnado, e aí a gente é conhecido como espírito errante, tá certo? E outra hora a gente dá um processo, a gente realiza um processo de involução quando a gente reencarna, porque a gente se agarra de novo à matéria bruta, passa um tempo reencarnado, depois desencarna e dá outro salto e volta para o mundo espiritual. E cada vez que a gente faz esse processo de involução e evolução, ou seja, cada vez que a gente reencarna e desencarna, a gente já está, cada vez que a gente desencarna, a gente está um pouquinho melhor do que a gente era antes. Então, veja, a cada salto involutivo, existe um salto evolutivo num grau maior, tá certo? Eu vou explicar isso depois nas aulas futuras. Então, isso aqui é o ciclo que a gente viu, não é? Desde o do fluido universal até se tornar aqui matéria condensada e energias dinâmicas, tá?
Então, o éter são núcleos atômicos ou vórtices, tá? Então, né, até essa fase aqui ainda são energias puras e simples. A diferença é que aqui no éter, o vórtice energético, que era um só, ele começa a se dividir em vários pequenos vórtices, mas esses pequenos vórtices, na verdade, são partes que compõem o todo. O vórtice único, e esse vórtice único é o pensamento de Deus, ele não deixa de existir, tá? E ele só cria divisões dentro de si mesmo. E essas pequenas divisões, esses pequenos vórtices ou núcleos atômicos, que é chamado de que formam o éter, tá certo? São já o início das individualidades. Então, a partir do éter, ou seja, dos núcleos atômicos, cada pequeno vórtice desse vai formar o átomo, a gente acabou de falar, não é? E o primeiro átomo é o átomo de hidrogênio. Depois esses átomos se unem e formam os corpos simples, depois formam a matéria inorgânica, e por fim, essa matéria inorgânica é animada do fluido vital, que a gente viu na aula passada, e se transforma em matéria orgânica, que compõe os seres vegetais, animais e hominais, tá certo? Eu espero que isso aí esteja bem compreendido por vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato pelo nosso e-mail, né? Eu sempre falo aqui no início das aulas, e lá no final eu deixo também o e-mail para que vocês possam tirar qualquer dúvida, tá? A finalidade do e-mail é para isso. Então, nós vimos também na aula passada que Deus é o Criador, não é? E Criador só existe um. E nós, como filhos de Deus, somos co-criadores. Por quê? Deus cria num plano maior, não é? Tá aqui, e nós criamos em plano menor. Por que é que nós somos co-criadores? Nós falamos disso na aula passada. Por quê? Porque a substância universal, que depois se transforma em fluido cósmico universal e éter, matéria, essas coisas todas, ela é uma substância única, que é o pensamento de Deus. É como se fosse a matéria primeira, a matéria-prima. E nós criamos a partir dessa matéria-prima que existe no universo, que é o pensamento de Deus. Então, é por isso que nós somos co-criadores, porque nós já encontramos uma matéria-prima pronta, que é a substância divina, o pensamento de Deus, e criamos em cima desse pensamento de Deus, tá certo? Nós falamos isso na aula passada também. Então, esse fluido cósmico universal, ele é utilizado por nós na nossa criação. Veja, a gente viu que o fluido cósmico universal, ele se condensa tanto que ele chega na fase éter, depois ele se transforma em átomo, depois em corpos simples, depois matéria inorgânica e matéria orgânica. Então, na verdade, a matéria inorgânica, ela é o quê? Condensação do fluido cósmico universal. A matéria orgânica é a matéria inorgânica que foi animada do fluido vital, que também é fluido cósmico universal. Então, veja como tudo está ligado, tá? Então, as casas que a gente constrói, os automóveis, tudo que a gente constrói aqui, a gente constrói se utilizando de matéria inorgânica, que é fluido cósmico universal. É por isso que nós somos co-criadores, porque nós trabalhamos em cima do fluido cósmico universal, tá certo? E mentalmente a gente também cria, não é, no fluido cósmico universal. A gente viu isso na aula passada e a gente vai rever aqui, tá certo? Então, o fluido cósmico universal, né, no caso nosso, que somos espíritos inferiores, eu estou tratando aqui da gente, dos espíritos encarnados e desencarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta inferior, que é um planeta ainda em fase de evolução, onde a maioria dos espíritos, né, tanto encarnados como desencarnados, ainda são inferiores, que é o nosso caso, tá? Então, nós utilizamos do fluido, nós somos espíritos menos elevados e criamos, co-criamos, que diga, utilizando o fluido cósmico universal, tá certo? Vimos também que o fluido cósmico universal, ele forma o perispírito e os corpos físicos, não é? Através da matéria orgânica. E também forma no mundo espiritual ou no mundo físico lugares de sofrimento. Então, por exemplo, a gente falou que no mundo espiritual, os suicidas, por exemplo, eles criam uma região, né, que quem está conhecendo o espiritismo agora talvez não conheça, mas quem já leu, quem já é espírita sabe, por exemplo, o Vale dos Suicidas é um ambiente criado no plano espiritual pela mente de todos aqueles espíritos que se suicidaram. Então, eles estão mais ou menos sintonizados dentro de uma mesma faixa vibratória e eles criam uma região, não é, onde há muita dor, muito sofrimento, onde cada suicida fica revendo milhares e milhares de vezes as cenas dos suicídios que cometeram, né? Então,
se junta toda essa vibração dessas mentes enfermas e criam aquela região macabra, lúgubre, né, de uma região inferior, escura, sem vida, não é, onde há somente pranto e ranger de dentes, não é, como se diz na Bíblia, no Evangelho, tá certo? Então, tudo isso são criados pela mente desses espíritos enfermos. A má utilização da energia divina, então a gente vê, não é? Como nós somos co-criadores e nós temos o livre-arbítrio, nós podemos co-criar para o mal ou co-criar para o bem, não é? Como nós somos inferiores ainda, espíritos imperfeitos, infelizmente, nós co-criamos e utilizamos de uma forma errada, não é? Utilizamos a energia divina para o mal, ou seja, as criações que nós fazemos elas podem ser feitas para o mal também. Não é como eu acabei de falar, essas regiões de trevas, de escuridão, né, como o Vale dos Suicidas, enfim. Existem vários vales, não é? Várias regiões no umbral inferior, tá certo? Também chamado de regiões abismais. E tudo isso são criações mentais de espíritos infelizes, inferiores, que são co-criadores e que estão se utilizando de uma forma errada, tá certo? A energia divina. Por isso que eu coloquei aqui a má utilização da energia divina. E quando formos evoluindo, né, teremos que transformar o mal, ou seja, as criações, as construções que nós fizemos em cima do fluido cósmico universal para o mal, nós vamos transformá-lo em coisas boas, né? Mas isso aí só vai se dar quando a gente atingir um grau evolutivo maior, tá certo? Infelizmente. Vimos que os fluidos, né, movimentação de fluidos, eles são atraídos ou repelidos pelo tipo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou vibrando mentalmente de uma forma negativa, ou seja, se eu estou pensando em coisas ruins, se eu estou pensando no mal, e alguém envia um pensamento, não é, do mal para mim, eu vou estar receptivo. Então, eu vou receber aquilo dali e vai surtir um efeito maléfico em mim mesmo, tá certo? Se eu estou pensando positivamente, se a minha mente está pensando em coisas boas e alguém emite um pensamento negativo para mim, eu vou repelir esse pensamento porque o meu padrão vibratório está acima do padrão vibratório negativo. Os pensamentos positivos sempre estão no padrão vibratório mais elevado do que os pensamentos negativos. Então, a atração ou o ato de repelir os fluidos vai depender do tipo de fluido, tá certo? E do pensamento da gente, tá? O pensamento, ele age sobre o fluido cósmico universal, né? Então, eu acabei de falar que aquelas construções mentais que existem no plano espiritual inferiores, como o Vale dos Suicidas, as regiões abismais, enfim, uma série de regiões de dor e sofrimento, são criadas pelo pensamento. Então, o pensamento pega o fluido cósmico universal como se fosse uma massa de modelar, tá? Eu vou dizer assim de uma forma bem grosseira, e molda aquilo dali de acordo com a vontade, com a energia do pensamento de quem está emitindo, tá certo? Então, o pensamento sempre vai agir sobre o fluido cósmico universal. Vimos também que o fluido cósmico universal ele vai formar os nossos perispíritos e também formar aquilo que as doutrinas ortodoxas chamam de aura, e que no espiritismo a gente conhece como atmosfera fluídica, tá certo? A atmosfera fluídica é a denominação que no espiritismo se dá para aura, que aura é um conceito mais místico, não é, que vem de doutrinas orientais, etc, tá certo? Vimos que o fluido cósmico universal, ele pode ser absorvido, não é, pelo nosso organismo, e aí ele já vem na condição de fluido vital, porque nós falamos de fluido vital na aula passada, e nós vimos que quando cada ser vivo possui, e aí eu vou me referir aos espíritos como nós, que estamos encarnados, a gente recebe uma cota de fluido vital para manter a nossa organização física viva. Quando esse fluido vital se esgota, à medida que ele vai se esgotando, nós vamos envelhecendo, as células já não se renovam, não é? Com a mesma rapidez da juventude, é por isso que a gente está envelhecendo, né? Enrugado, uma série de coisas, porque vai havendo a carência desse fluido vital. Mas a gente viu que esse fluido vital ele pode ser absorvido também pelo organismo, né? Através dos raios solares, da prece, ou seja, todos nós estamos envolvidos aqui em fluido vital, tá certo? E,
e a gente pode ou não absorver. Por que pode ou não? Porque vai depender do estado mental da gente. Se a gente está equilibrado, se a gente está num padrão vibratório elevado, a gente absorve mais fluidos vitais e com isso a gente vive mais. Se a gente vive agitado, com pensamento negativo voltado para o mal, a gente absorve menos fluido e vai ainda consumindo de uma forma mais acelerada aquele que a gente já tem. Vimos também que o fluido vital pode ser absorvido pelos alimentos e pode ser recebido através do passe, através da recepção do passe. Então, o passista vai lá, impõe as mãos e doa fluido vital dele para nós, tá certo? Então, existe também essa forma de receber o fluido vital, que na verdade é fluido cósmico universal, tá certo? Transformado. E vimos que ele pode ser também, não é, os fluidos, o fluido cósmico universal, ele pode ser deslocado pela nossa vontade, tá certo? Tanto o fluido cósmico universal de uma forma geral, como o fluido vital, de uma forma mais específica, quando a gente aplica a passe, a gente está deslocando fluido vital para doar para uma determinada pessoa, tá? Então, eu coloquei aqui o gráfico que eu chamo de Laboratório do Mundo Invisível, que, na verdade, isso aí é um capítulo que existe no livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, tá certo? Depois, quem não leu aí o livro dos Médiuns vai ler, né? Eu até sugeri isso, mas lá no volume um as leituras indicadas, tá certo? Então, nós temos aqui o espírito atuando no fluido cósmico universal, forma o perispírito, né? Ele extrai o fluido vital, que está aqui no fluido cósmico universal, para a manutenção do seu corpo físico, tá? É através do fluido cósmico universal que os espíritos desencarnados, eles criam tudo isso aqui, ó. Então, veja, normalmente quando uma pessoa vê um espírito desencarnado, um médium vidente, digamos assim, ele sempre vê o espírito vestido, né? Por exemplo, se eu desencarnasse agora, nesse exato momento, e um médium vidente fosse me ver, ia me ver com a mesma roupa que eu estou aqui. Por quê? Porque na minha cabeça, na minha mente, eu estou vestido com essa roupa aqui, com essa camisa azul aqui, com essa calça comprida que eu estou aqui, marrom, etc. E aí, quando eu desencarno, a minha mente gravou aquilo dali. Então, ele vai projetar no meu perispírito a mesma roupa que eu estou, porque, na verdade, é um produto da mente. Eu não estou com a mesma roupa, lógico, eu estou desencarnado, né? Mas na minha mente, o meu perispírito vai aparecer como se eu estivesse usando a mesma roupa que eu estou usando aqui agora, quando estou aqui vivo, tá certo? Então, todo o vestuário, objetos de identificação, por exemplo, espíritos que costumavam usar uma bengala, por exemplo, tá certo? Quando ele desencarna, a mente dele ainda projeta que ele usa uma bengala, porque a gente não se liberta das coisas materiais assim automaticamente, não é? Isso leva tempo, tá certo? Então, se algum médium vidente vê uma pessoa que usa uma bengala, vai ver ele lá com a roupa que ele estava, usando uma bengala, porque tudo isso é projetado pela mente que atua no fluido cósmico universal e cria essa imagem da bengala, não é que na verdade é uma bengala fluídica, ela não é uma bengala material como era a do plano físico, tá? As formas e aparências com que os espíritos aparecem é também feita do fluido cósmico universal. As cidades, colônias, zonas, etc., que existem no plano espiritual, tudo é feito de fluido cósmico universal. A aparelhagem que existe, né? Se você for. Porque no plano espiritual, nas colônias, tem hospitais. Então, não estranhe, não é? Quando vocês desencarnarem, eu espero que não seja logo, tá certo? Mas vocês vão encontrar hospitais lá com equipamentos, com aparelhagem, com macas para vocês repousar. É como se fosse um hospital aqui. Tudo que existe aqui no plano físico existe no plano espiritual, só que aqui é de uma forma bem mais grosseira, porque é feito de uma matéria mais grosseira do que a matéria que é utilizada no mundo espiritual, tá certo? O céu, não é? Entre aspas, e eu botei entre aspas aqui, não é? São os bons locais que existem no mundo espiritual, como os locais infernais, como o umbral inferior, por exemplo, tudo isso são produtos da mente, não é? Utilizando-se do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é o laboratório do mundo invisível, né? Ou seja, tudo é criado. Veja como Deus é inteligente, né? Como Deus é grande. Tudo é criado, tá certo? Do pensamento de Deus, que é chamado de fluido universal ou substância universal, que vai sofrendo variações, se transforma em fluido cósmico universal, vai sofrendo variações, etc., até chegar na matéria bruta, na matéria densa ou matéria condensada, tá certo?
mas tudo, veja que é feito de uma única substância, que é o pensamento de Deus. Então, veja como Deus é grande, não é? Então, a matéria-prima que existe em todo o universo, inclusive o próprio universo, nada mais é do que o pensamento de Deus que vai sofrendo modificações vibratórias, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui essa parte de fluidos, tá certo? Nas próximas aulas, nós entraremos no roteiro de número 9. Me parece que vamos tratar da criação divina, ou seja, como é que Deus cria, né, o princípio espiritual, como é que esse princípio espiritual evolui, se transforma em espírito, como a matéria condensada é criada e vai formando, enfim, a gente vai detalhar essa parte melhor aqui que a gente viu, porque a gente só deu aqui uma introdução porque o assunto aqui era fluido, tá? Agora a gente vai entrar na parte da criação propriamente dita. E assim a gente vai seguindo a sequência do programa, tá? Então, novamente, dúvidas, sugestões, críticas ou qualquer informação, é só enviar um e-mail para estar aqui o meu endereço de e-mail, tá? Alguma necessidade, algum problema de ordem espiritual que, porventura, queiram pedir alguma informação, um conselho, tá? Não é tratamento espiritual, eu não faço tratamento espiritual, muito menos por internet, não é? Até porque não se faz isso, né? Quem diz que faz está mentindo, tá certo? E também deixo aqui o meu blog, tá? Para quem quiser acessar, eu sempre estou postando lá, publicando artigos, não é? Interessantes, tá? Sobre criogenia, sobre pena de morte, enfim, aqueles assuntos mais específicos, tá certo? Que as pessoas sempre perguntam e eu publico alguns artigos lá. Então, um grande abraço para todos, um bom dia e até a próxima.